Sob a proteção de Deus e em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declara aberta a 10ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 13 de dezembro de 2017. Com a palavra, vereador Capellini. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Matheus Rodrigues. Será justificado, vereador. Com a palavra, vereador Pacífico. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Valéria. Será justificado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo. Gostaria de justificar a ausência do vereador Dr. Arnaldo. Será justificado, vereador. Pedido de tramitação de regime de urgência especial, projeto-lei 067/2017. Esta presença nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno das Casas e Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação de regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto 067/2017, que edita a planta genérica de valores, regula a forma de apuração do valor venal dos imóveis do município para fins fiscais e dá outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação de regime de urgência especial. Aqui estiver de acordo com o que se encontram, negado o pedido de tramitação de regime de urgência especial. O projeto tramitará normalmente. Como é que ficou isso aqui? Mas as pessoas podem passar. Acho que o Matheus tinha... Vamos botar isso aqui, pô, tá tranquilo. Assim. Botar em primeiro. Ninguém vem reclamar, não. Só tinha do Matheus. Pedido de tramitação de regime de urgência especial. Projeto de lei complementar 015/2017. Esta presença nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno das Casas e Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação de regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 15/2017, que altera o parágrafo 4º da Lei 64, da Lei Municipal 129, de 29 de agosto de 95, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga. Em votação para referendar o pedido de tramitação de regime de urgência especial, que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado o trâmite de regime especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica para a tramitação desse projeto. Com a palavra, vereador Eduardo, presidente da CAGE. Pela tramitação, presidente. Nada. Quem caiu? Quem caiu? Hã? Segura 5 minutos. Levantaram ela? Com a palavra, vereador Eduardo Pereira, presidente da CAGE. Pela tramitação, presidente. Adoc. Nomeio o vereador Capellini como presidente da... Adoc. Membro da DOC. Da CAGE. Solicito o vereador Capellini para dar parecer verbal. Pela tramitação. Em discussão, parecer verbal da Comissão de Tramitação para a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura artigo por artigo. Artigo 1º. O parágrafo 4º do artigo 64 da Lei Municipal número 129, de 29 de agosto de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 64. Parágrafo 4º. Os servidores da Secretaria Municipal de Educação, não docentes, lotados nas unidades escolares, gozarão férias completas ou proporcionais ao período aquisitivo a quem fazem jus, mediante escolas pré-estabelecida de comum acordo
entre estes e a referida pasta, observado o interesse público sem prejuízo do calendário escolar. NR. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontra, aprovado. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanentes como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 15 de 2017, que altera o parágrafo 4º do artigo 64 da Lei Municipal 129, de 29 de agosto de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, de autoria do senhor prefeito. Período de tramitação de regime de urgência especial para o projeto 017 de 2017 da Sabesp. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno das Casas de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação de regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 017 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a cooperação técnica, contrato termo aditivo e outros ajustes do Estado de São Paulo, a Agência Reguladora de Saneamento Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para as finalidades e condições que se especificam e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação de regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, negado o pedido de tramitação de regime de urgência especial, vai andar nos termos normais desta casa. Esse vai ou vai pular também? Esta presença nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno das Casas e Leis, coloque em discussão o período de tramitação de regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 019 de 2017, que altera a Lei Municipal 324, de 27 de dezembro de 98, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal de Bertioga e outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação de regime de urgência especial, que eles estiverem de acordo com como se encontram, negado a tramitação do projeto de regime de urgência especial. Vai tramitar nos prazos normais desta casa. Esta presidência informa que nos momentos iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 058 de 2017, que institui o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil no município de Bertioga e da outras providências. Solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres dados pela comissão da CAGE, COF e Comatos, que foram feitas em conjunto. O ilustre prefeito municipal, engenheiro Caio Arias Mateus, apresenta para discussão e votação um projeto de lei registrado sob o número 58/2017, com a ementa seguinte: institui o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil no município de Bertioga e dá outras providências. A proposta vem devidamente acompanhada da mensagem explicativa, onde constam as razões que motivaram a sua apresentação. A Constituição Federal atribui competência ao município para legislar sobre assuntos de sua competência. Artigo 30, inciso 1º. Recentemente, o município implantou um processo similar para tratar dos resíduos sólidos como um todo. Agora trabalha num outro segmento, a construção civil, que, aliás, é um dos pilares de sustentação econômica de Bertioga. A proposta visa regulamentar a forma como o município irá gerenciar os resíduos oriundos da construção civil. Verificamos de plano a sua importância, quer como mecanismo de defesa do meio ambiente, quer como regra de impulso do desenvolvimento econômico. A proposta é extensa, formada por 2 títulos, e esses divididos por vários capítulos.
No seu todo, a proposta traz conceitos específicos para a normatização necessárias. Estipula seus objetivos, classifica os tipos de resíduos da construção civil, estabelece um plano de gestão dos resíduos, regulamenta as áreas onde os resíduos poderão ser depositados, incentiva o reuso de resíduos possíveis, organiza o sistema de coleta, transporte e transbordo dos resíduos. Por fim, a proposta estabelece competência quanto às ações dos órgãos públicos municipais, atribui mecanismo de funcionamento da fiscalização com consequente disciplina dos envolvidos em todos os contextos e põe sanções para as transgressões da futura norma, dos transgressores da futura norma. Completam o conjunto de normas a previsão de ações educativas e algumas disposições finais. Devemos salientar que a proposta, em observância ao direito constitucionalmente garantido em ampla defesa, estipula mecanismo para que haja recurso administrativo contra qualquer sanção. Entendemos que, pela complexidade do tema, uma emenda deva ser acrescentada. Emenda 1. Aumenta o prazo devido ao artigo 64 para 1 ano, assim do ponto de vista técnico, jurídico e legal, e também sobre o aspecto de meio ambiente e serviços públicos. A proposta, com a emenda apresentada, pode tramitar, cabendo ao douto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer. Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Tem bastante. Fica instituído o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil de Bertioga, PMGRCC, como instrumento para implementação e coordenação de responsabilidade na gestão dos resíduos da construção civil em conformidade com as normas vigentes. Parágrafo único. O PMGRCC completa o desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e das diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Em discussão, artigo 1º. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 2º. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil é um instrumento que estabelece diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos geradores em conformidade com os critérios técnicos do Sistema de Limpeza Urbana local e tem como diretrizes técnicas. Inciso 1º, melhorar a limpeza e o saneamento ambiental urbano. Inciso 2º, possibilitar o exercício dos direitos e definir as responsabilidades dos geradores de resíduo da construção civil quanto ao transporte e destinação. Inciso 3º, realizar a destinação adequada dos resíduos da construção civil gerados no âmbito municipal pelo pequeno gerador. Inciso 4º, fornecer subsídio técnico para o devido gerenciamento dos resíduos da construção civil. Inciso 5º, estimular atividades que possam agregar valores aos resíduos passíveis de aproveitamento, fomentando a redução e a reutilização e a reciclagem. Inciso 6º, possibilitar a utilização dos agregados reciclados conforme as especificações das normas técnicas, principalmente em obras públicas. Inciso 7º, coibir práticas de irregularidades de disposição de resíduos oriundos da atividade de construção civil. Inciso 8º, estimular e apoiar a capacitação dos trabalhadores da construção civil para a adoção de prática de manejo ambientalmente adequados do RCC. Inciso 9º, compatibilizar e otimizar o desempenho dos serviços municipais de limpeza urbana e de gerenciamento do RCC. Em discussão, artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Os RCC deverão ser destinados de acordo com sua classificação, atendidos os seguintes critérios.
Inciso 1º, classe A, são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado, tais como a. De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. B. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações, componentes cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassas e concretos, inclusive solos provenientes de terraplanagem. C. De processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto, blocos, tubos, meio-fio e etc., produzidas nos canteiros de obra. Inciso 2º. Classe B, são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Inciso 3º. Classe C, são os resíduos para quais não foram desenvolvidas tecnologia ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Inciso 4º. Classe D, são resíduos perigosos oriundos de processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolição, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros bens como telhas e demais objetos materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Em discussão, artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo pelos que se encontram. Aprovado. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, entende-se por resíduos da construção civil provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes das preparações e das escavações de terrenos, sendo classificados de acordo com o artigo 3º desta lei. Inciso 2º. Agregados reciclados, materiais granulados proveniente do beneficiamento de resíduos de construção civil, de natureza mineral, concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros, designados como classe A, que apresentam características técnicas adequadas para aplicação em obras e edificações, infraestrutura ou outras obras de engenharia, conforme especificado na norma técnica aplicável. Inciso 3º. Redução, minimização de geração de resíduos mediante a adoção de novas tecnologias, estratégias e metodologias de trabalho com maior planejamento e opção por produtos mais ecoeficientes. Inciso 4º. Reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo sem transformação do mesmo. Inciso 5º. Reciclagem é um processo de reaproveitamento de um resíduo após ter sido submetido à transformação. Inciso 6º. Beneficiamento de resíduos é o ato de submeter os resíduos a processos industriais ou artesanais que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produtos. Inciso 7º. Geradores de resíduos da construção civil, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis pelo imóvel, ou responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta lei. Inciso 8º. Pequeno gerador ou geradores responsáveis por atividade que produzem até 1 metro cúbico em uma única obra dentro de um período de 1 semana. Inciso 9º. Grande gerador ou geradores responsáveis por atividades que produzam a partir de 1 metro cúbico. Inciso 10º. Transportadores de resíduos da construção civil, pessoas físicas ou jurídicas devidamente cadastradas na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do município de Bertioga, que exercem atividade de coleta e transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e os receptores de resíduos da construção civil. Inciso 11º. Equipamentos de coleta de resíduos da construção civil, dispositivos utilizados para a coleta e transporte de resíduos tais como caçambas ou contêineres estacionários, caçambas ou contêineres basculantes, instalação em veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros, incluindo os equipamentos utilizados no transporte de resíduos de movimentação de terra. Inciso 12º. Controle de transporte de resíduos, CTR. Documento de controle dos resíduos da construção civil emitidos pelo transporte que fornece informações sobre o gerador
origem, quantidade e descrição dos resíduos da construção civil e seu destino conforme especificações nas normas técnicas aplicáveis. Inciso 13º. Respectores de resíduos da construção civil, pessoas jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de áreas ou empreendimentos devidamente licenciados, cuja função seja o recebimento e manejo adequado de resíduos da construção civil em ecopontos ou PVs e áreas de recepção de resíduos da construção civil. Inciso 14º. As áreas de recepção de resíduos da construção civil, áreas de recebimento de resíduos de construção civil que contempla recepção transitória ou final, podendo ser classificadas como área de transbordo e triagem de resíduos de construção civil, área de reciclagem e resíduos da construção civil, aterro de resíduos classe A e de reservação de material para usos futuros. A. Área de transbordo e triagem de resíduos de construção civil, áreas destinadas ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, saúde pública e ao meio ambiente, volumosos, gerados e coletados por agentes públicos ou privados, cujo local não cause danos à saúde pública e ao meio ambiente. Deve ser usado para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformações e posterior remoção para destinação adequada, conforme especificações das normas técnicas aplicáveis. Meu Deus, hein? Machucou? Chegou. B. Área de reciclagem, resíduos da construção civil, estabelecimentos destinados ao recebimento e transformação de resíduos da construção civil. C. Aterro de resíduos classe A, de reservação de material para usos futuros e a área ambientalmente adequada onde serão agregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil, classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu futuro ou futura utilização de área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente. Inciso 15º. Ecopontos ou postos de entrega voluntárias, PV. Equipamentos localizados em pontos estratégicos, em área pública ou privada, para o recebimento, entre outros, dos resíduos oriundos da construção civil, devidamente licenciados pelo órgão competente. O quarto. Em discussão, artigo 4º. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas contra. Aprovado. Artigo 5º. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, PMGRCC, compreende: inciso 1º, o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil e inciso 2º, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Em discussão, artigo 5º. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas se encontram. Aprovado. Artigo 6º. Ficam estabelecidas as diretrizes técnicas e procedimentos. Inciso 1º. O exercício das responsabilidades dos pequenos geradores em conformidade com os critérios técnicos do Sistema de Limpeza Urbana Local e para os planos de gerenciamento dos resíduos da construção civil a serem elaborados, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores. Inciso 2º. Cadastramento de áreas públicas ou privadas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes e posterior destinação às áreas de beneficiamento. Inciso 3º. O procedimento de licenciamento para as áreas de beneficiamento e disposição final dos resíduos. Inciso 4º. A proibição das disposições dos resíduos de construção em área não licenciada. Inciso 5º. O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo. Inciso 6º. Critérios para o cadastramento de transportadores. Inciso 7º. As ações de orientações de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos. Inciso 8º. As ações educativas. O sexto. Em discussão, artigo 6º. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas como se encontram. Aprovado.
do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção Civil. Artigo 7º. São procedimentos básicos relacionados aos pequenos geradores de forma a cumprir os objetivos definidos nos artigos 2º. Em discussão, artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 8º. Fica o pequeno gerador responsável por triar, segregar e acondicionar o RCC gerados em recipientes devidamente fechados de acordo com a classificação do artigo 3º. Em discussão, artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 9º. A disposição do RCC dos pequenos geradores se dará nos ecopontos ou PVs, e na ausência destes poderá ser dispostos em áreas de recepção de resíduos da construção civil, desde que licenciados e conveniados com a municipalidade. Em discussão, artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 10º. Para a instalação dos ecopontos ou PVs podem ser ocupadas áreas públicas ou privadas. Parágrafo único. As áreas previstas neste caput deverão ser devidamente licenciadas junto aos órgãos competentes. Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 11º. Os ecopontos ou PVs podem ser implantados e operados por iniciativa privada desde que assegure soluções eficazes de captação e destinação dos resíduos, bem como a manutenção ou recuperação da qualidade paisagística e da funcionalidade ambiental do local, devendo: inciso 1º, receber gratuitamente os resíduos da construção civil do pequeno gerador. Inciso 2º, garantir e comprovar mediante documento hábil a destinação final dos resíduos coletados em locais devidamente licenciados para cada tipo de resíduos gerados. Parágrafo único. Os resíduos coletados pelos ecopontos ou PVs privados passam a ser de propriedade e responsabilidade do proprietário local. Em discussão, artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 12º. É vedado aos ecopontos ou PVs os recebimentos de resíduos domiciliares não inertes, oriundos do preparo de alimentos, resíduos industriais ou resíduos dos serviços de saúde. Em discussão, artigo 12º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 13º. Para a implantação e operação dos ecopontos ou PVs, devem ser atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Isolamento da área deve dar-se mediante fechamento do perímetro e instalação de portões. Inciso 2º. Preparação de locais para disposição diferenciada dos resíduos, devendo contar com áreas específicas fisicamente isoladas, que possibilitarem a disposição em separado dos resíduos de características e densidades diversas, bem como área coberta para acomodar os resíduos da classe D. Inciso 3º, infraestrutura de no mínimo 2 caçambas ou containers, rampa de acesso para carga e descarga das caçambas, baias cobertas, escritórios, salas, banheiros, além de área para manobras de caminhões. Inciso 4º, comunicação visual dos ecopontos ou PVs. O local deve ser sinalizados com placa e identificação visível junto à sua entrada, na qual devem constar os tipos de resíduos recebíveis e proibidos. Inciso 5º, controle de entrada e saída de resíduos identificado e quantificando no fluxo mensal de cada ecopontos ou PVs. Em discussão, 13º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Senhor presidente, eu queria convocar o vereador Eduardo Pereira para ajudar a ler aqui um pouco. Artigo? Mais 14? Leu 14? Artigo 14º. A operação dos ecopontos e dos PVs deverá obter as seguintes condições gerais. Inciso 1º. Os resíduos, ao serem descarregados, devem ser integralmente triados pelos depositantes e acondicionados separadamente nos locais estabelecidos. Inciso 2º. A remoção dos resíduos dos ecopontos ou PVs deverá ocorrer com periodicidade tal que impeça o acúmulo de material.
14º, põe em discussão. Em discussão, artigo 14º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com se encontram, aprovado. Seção 2, do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Artigo 15. O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é um instrumento que estabelece procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos das atividades da construção civil e que deverá ser elaborado e implementado pelo grande gerador. Parágrafo 1º. O Plano de Gerenciamento de RCC integrará o respectivo projeto de construção e ou demolição, que será analisado pelo órgão municipal de meio ambiente, cuja aprovação do referido plano será condição obrigatória para a expedição de alvará ou licença para edificar e demolir. Parágrafo 2º. O plano simplificado, como descrito no parágrafo 2º do artigo 16, será autodeclaratório, não necessitando de profissional especializado para a sua elaboração, podendo ser utilizado como modelo ou formulário constante no anexo 4º. 15º. Em discussão, o artigo 15º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 16º. Os grandes geradores são obrigados a elaborar plano de gerenciamento de resíduos da construção civil no processo de licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. O grande gerador fica proibido de destinar os resíduos da construção civil nos ecopontos ou PVs. Parágrafo 2º. As obras que não necessitam de licenciamento ou alvará para sua execução ficarão condicionadas para apresentação de plano simplificado, conforme modelo de formulário constante no anexo 4º, não dispensando o controle por meio de CTR, emitido pelo transportador. Em discussão, artigo 16º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com se encontram, aprovado. Artigo 17º. Os planos de gerenciamento da construção civil deverão seguir o conteúdo mínimo presente no anexo 2º. Em discussão, artigo 17º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com se encontram, aprovado. Artigo 18º. Somente poderão ser utilizados no mesmo local ou em outros resíduos classe A, desde que o plano de gerenciamento de RCC contemple o local de destino. Parágrafo 1º. Será admitida a estocagem temporária dos RCC na obra em que foi gerado ou a sua imediata utilização em outra obra, vedado o depósito em áreas não licenciadas para tal fim. Parágrafo 2º. A alteração do local indicado no plano de gerenciamento de RCC para reutilização, reciclagem ou beneficiamento do material deverá ser previamente comunicado ao órgão municipal de meio ambiente. Em discussão, artigo 18º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 19º. Os grandes geradores de resíduos da construção civil públicos ou privados, quando contratados de serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, devem especificar em seus planos de gerenciamento de resíduos da construção civil os agentes responsáveis por cada etapa, sendo esses devidamente licenciados pelo poder público. Parágrafo 1º. Quando comprovada a impossibilidade do cumprimento do disposto do caput, em decorrência de certame licitatório ainda não iniciado, devem apresentar junto ao plano de gerenciamento de resíduos da construção civil um termo de compromisso de contratação de agentes envolvidos devidamente licenciados. Parágrafo 2º. Os grandes geradores poderão, a seu critério, substituir a qualquer tempo, os agentes responsáveis pelo serviço de transporte, triagem e destinação de resíduos, desde que legalmente habilitados junto ao poder público e mediante a comunicação prévia e formal. Parágrafo 3º. O plano que se refere ao caput deverá estar à disposição do órgão fiscalizador no local da obra, depois de aprovação. 19. Em discussão, o artigo 19º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 20. A implantação do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil pelos grandes geradores poderá ser realizada mediante a contratação de serviço de terceiro, desde que estejam legalmente habilitados junto aos órgãos públicos competentes. Em discussão, artigo 20º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 21. Os editais de licitação visando a execução de obras ou serviços de engenharia deverão exigir a elaboração e aprovação do plano de gerenciamento de RCC. Em discussão, artigo 21º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 22. Toda obra submetida à licitação pública deve,
Inciso 1º, apresentar para a assinatura do contrato comprovação da regularidade dos agentes responsáveis pelas atividades de transporte, triagem e destinação de resíduos, legalmente habilitados pelo poder público, com a ressalva do artigo 18. Inciso 2º, manter registros e comprovantes de controles de transporte de resíduos. Inciso 3º, manter registros da comprovação de destinação. 22. Em discussão, artigo 22º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Caput 2º, do cadastramento de áreas para disposição de RCCs do pequeno gerador. Artigo 23. O município cadastrará os ecopontos ou PVs públicos ou privados como equipamentos que integram o plano de gestão de resíduos da construção civil e com a finalidade de orientar o recebimento do RCC do pequeno gerador, devendo ainda garantir, inciso 1º, a destinação gratuita de seus resíduos. 2º, a sua gestão pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, podendo, para tanto, regular por normas deliberadas junto ao CONDEMA. 23, pode discussão. Em discussão, artigo 23º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Caput 3º, do processo de licitação para áreas de recepção de resíduos da construção civil. Artigo 24, as áreas de recepção de resíduos da construção civil estão representadas por, inciso 1º, área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil. 2º, área de reciclagem de resíduos da construção civil. 3º, aterro de resíduos classe A, de reservação de material para usos futuros. Discussão 24. Em discussão, artigo 24º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 25. Para o licenciamento ambiental das áreas receptoras de resíduos da construção civil, deverão ser solicitados junto ao órgão competente as diretrizes exigidas. Parágrafo único. Quando a competência do licenciamento for do governo estadual ou federal, o órgão ambiental do município se manifestará no processo de licitação mediante análise de certidão de uso e de ocupação do solo e estudo de impacto de vizinhança, quando couber a serem apresentados pelo empreendedor. 25. Em discussão, artigo 25º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Capítulo 4º, da obrigação da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas. Artigo 26. Os resíduos da construção civil gerados no município nos termos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil devem ser destinados às áreas indicadas nesta lei, visando a triagem, reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais adequada e não podem ser dispostos em, inciso 1º, áreas de bota fora. 2º, encostas. 3º, corpos d'água. 4º, lotes vagos. 5º, passeios, vias e ou áreas públicas. 6º, áreas não licenciadas. 7º, áreas protegidas por lei. 8º, aterros de resíduos sólidos urbanos. 9º, outras áreas nas quais possam vir a causar risco ao meio ambiente, à saúde, ao fluxo de pessoas ou aos resíduos hídricos, aos recursos hídricos ou à paisagem. Em discussão, artigo 26º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Capítulo 5º, do incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados ao ciclo produtivo. Artigo 27. O município de Bertioga incentivará por meio de congressos, programas e projetos a reutilização e a reciclagem dos resíduos da construção civil, bem como fomentado cooperativas e associações para a implantação e adoção de práticas adequadas para o gerenciamento dos resíduos da construção civil. Em discussão, artigo 27º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 28. Em conformidade com o estabelecido no artigo 7º, inciso 6º e 9º, 11º, a linha A da Lei Federal número 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ficam definidas as condições para reutilização dos resíduos da construção civil e do uso de agregados reciclados ou dos produtos que os contenham na execução de obras e serviços públicos. Em discussão, artigo 28º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado.
Capítulo 6º, da definição de critérios para cadastramento de transportadores. Artigo 29. Os transportadores de resíduos da construção civil submetidos a esta lei e demais normas afins devem constar de cadastro fiscal do Poder Público Municipal. Parágrafo único. Para a efetivação do cadastro mencionado no caput, quando couber, será exigido procedimento de licenciamento ambiental. Em discussão, artigo 29º, em votação. Aquele que estiver de acordo, apenas como se encontra. Aprovado. Artigo 30. As empresas cadastradas deverão atender às obrigações previstas nesta normativa legal, sob pena de suspensão ou cassação cadastral. Em caso de falta ou reincidência ou descumprimento das obrigações do transportador, conforme a aplicação das penalidades definidas nesta lei. Parágrafo 1º. Deverá submeter à Secretaria de Meio Ambiente do município de Bertioga, no ato do cadastramento anual, a relação detalhada de seus equipamentos e automotores para a execução do serviço, identificando marca, tipo, placas, capacidade de carga em toneladas para em tonelada, ano de fabricação da licença do Departamento de Trânsito. Parágrafo 2º. As caçambas sempre limpas e apresentando bom estado de conservação serão formadas por chapas metálicas e terão como dimensão máximas 2,70 centímetros, 2,70 centímetros de comprimento por 1,60 centímetros de comprimento de largura e 1,20 de altura, dotadas de alças de manuseio com dispositivo para cobrir a carga durante o transporte. Parágrafo 3º. As caçambas deverão ser pintadas em amarelo ou sinalização própria que permita sua percepção de dia e de noite e deverão apresentar a película refletiva em vermelho e branco aprovado pelo Inmetro, alternadamente em faixas inclinadas de 45 graus nas 4 faces em suas bordas verticais na largura mínima de 10 centímetros. B. Triângulos equiláteros vermelhos com 45 centímetros de lado, com película refletiva de acordo com a resolução do CONTRAN 388 de 68, localizados no centro de cada uma das 4 faces. Identificação C. Identificação da empresa, telefone, número da caçamba e número de disque denúncia. D. Existindo propaganda ou publicidade, não poderá ocupar a área maior do que 20 decímetros quadrados em cada face, não podendo estar em local que prejudique a visão dos mecanismos visuais previstos neste parágrafo. Parágrafo 4º. O estacionamento, a circulação e o uso das caçambas em vias públicas deverão observar o disposto aos veículos automotores nas normas de trânsito com as seguintes alterações. Inciso 1º, estacionamento. A. Deverão permanecer estacionados por período máximo de até 7 dias úteis. B. Deverão estar afastados do meio-fio por no mínimo 10 centímetros e no máximo 40 centímetros. Inciso 2º, circulação. Deverão circular cobertas. B. A. Deverão circular cobertas. B. Não poderão circular no período compreendido entre as 22 horas de um dia até as 6 horas do dia seguinte, sendo aos domingos não poderão circular em nenhum horário. Parágrafo 5º. Caberá para a Diretoria de Trânsito Municipal, ao órgão ambiental municipal, a fiscalização do disposto desta lei. Em discussão, artigo 30º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pelo menos com se encontram. Aprovado. Capítulo 7º, das competências e fiscalização. Artigo 31. Os proprietários, possuidores, incorporadores e construtores de imóveis na qualidade de geradores de RCC responderão solidariamente pelos serviços de coleta e remoção, transporte e destinação contratados e prestados nos termos desta lei. 31. Em discussão, artigo 31º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontra. Aprovado. Responder solidário. Seção 1, das competências. Você vai mexer. Artigo 32. A Prefeitura do município de Bertioga deverá, através do seu departamento responsável e sob orientação da Secretaria de Meio Ambiente, publicar e manter para acesso público em sua página na rede mundial de computadores, no mínimo as seguintes informações.
Inciso 1º. Tabela com as definições das classes de geradoras vigentes no município e suas respectivas responsabilidades. Inciso 2º. O cadastro válido atualizado dos transportadores devidamente licenciados e habilitados para atuar no município. 3. O cadastro válido e atualizado nas áreas licenciadas como área de recepção e resíduos da construção civil no município e em municípios vizinhos, nominando seus respectivos responsáveis e meio de contato. 4º. As infrações e suas respectivas penalidades. 5º. Mecanismos de denúncias de problemas relacionados à má gestão dos resíduos da construção civil no município. Em discussão, artigo 32º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 33. Compete ao órgão municipal de meio ambiente. Inciso 1º. Autorizar a implantação da rede de equipamentos de apoio ao gerenciamento dos RCC. Inciso 2º. Analisar a aprovação do plano de gerenciamento de RCC no prazo máximo de 30 dias, como condição necessária, dentre outros documentos exigíveis para expedição de alvará de edificação, reforma, demolição e de outras obras. 3º. Fiscalizar o gerenciamento dos RCCs das áreas definidas nos incisos 14 do artigo 4º e a execução do plano de gerenciamento de RCC pelos grandes geradores. Em discussão, artigo 33º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 34. A emissão da carta de habitação ou documentação equivalente, bem como pedido de baixa de licença, ficará condicionada à apresentação de declaração emitida pelo órgão municipal de meio ambiente, conforme o anexo 3º, atestando o atendimento do plano de gerenciamento de RCC anteriormente aprovado. Isso é uma loucura. Vai. 34. Em discussão, artigo 34º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Seção 2. Das disciplinas dos geradores. Artigo 35. Os geradores de resíduos da construção civil devem ser fiscalizados e responsabilizados pelo uso incorreto dos equipamentos disponibilizados para a captação de resíduos da construção civil. Parágrafo 1º. Os pequenos volumes de resíduos da construção civil, assim definidos no inciso 8º do artigo 4º desta lei, devem ser destinados para a rede de ecopontos e PVs, onde os depositantes são responsáveis por sua disposição adequada. Parágrafo 2º. Os resíduos depositados não poderão ultrapassar os limites das dimensões da caçamba, container ou outros equipamentos de coleta, não podendo assim haver projeções externas. Parágrafo 3º. Os geradores podem transportar seus próprios resíduos desde que descritos no plano de gerenciamento de RCC, quando usuários de serviço de transporte ficam obrigados a utilizar exclusivamente o serviço de remoção de transportadores cadastrados junto ao Poder Público Municipal. 35. Em discussão, artigo 35º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 36. Os resíduos da construção civil devem ser integralmente triados por seus geradores ou nas áreas receptoras ou pelos transportadores de pequenos volumes, quando do descarte dos ecopontos PVs, segundo a classificação definida nas normas vigentes. Parágrafo único. Os resíduos da construção civil de natureza mineral, caracterizados como classe A, pela resolução CONAMA 307 de 2002, devem ser prioritariamente utilizados ou reutilizados ou reciclados. 36. Em discussão, artigo 36º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. É terminalmente proibido a disposição de resíduos da construção civil em áreas descritas no artigo 26, sendo os infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei. 37. Em discussão, artigo 37º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Seção 3. Da disciplina dos transportadores. Artigo 38. É vedado aos transportadores. Inciso 1º. Sujar as vias públicas durante a operação com equipamento de coleta de resíduos. 2. Fazer o deslocamento de resíduos, bem como o envio de caçamba estacionária ao gerador sem o respectivo documento de controle de transporte de resíduos. 3. Transportar as caçambas ou contêineres para a coleta de resíduos da construção civil quando estiverem preenchidas com volume superior à capacidade expressa na caçamba. 38.
Em discussão, artigo 38º, em votação. Quem estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Artigo 39. Os transportadores de resíduos da construção civil ficam obrigados a fornecer aos gestores o documento de controle de transporte de resíduos, CTR, e identificar a correta destinação de cada dada aos resíduos ao serem coletados. Parágrafo único. A presença de transportadores irregulares e a utilização irregular das áreas de destinação ou dos equipamentos de coleta serão coibidas pelas ações de fiscalização. 39. Em discussão, artigo 39º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 40. Na constatação da irregularidade do tipo de resíduo contratado, o transportador poderá recusar a remoção do equipamento e solicitar ao contratante a devida segregação do resíduo. Em discussão, artigo 40º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontram, aprovado. Seção 4ª da disciplina dos receptores. Artigo 41. Áreas de recepção de resíduos da construção civil deverão obrigatoriamente enviar mensalmente cópia de controle de transporte de resíduos da construção civil, conforme anexo 1º para a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Município de Bertioga, devendo ser controladas cumulativamente quando, inciso 1º, a procedência, segundo, a quantidade, e terceiro, a identificação dos resíduos. 41. Em discussão, artigo 41º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontra, aprovado. Artigo 42. Não são admitidos nas áreas de recepção de resíduos da construção civil a descarga de resíduos de transportadores que não estejam devidamente licenciados e cadastrados junto ao Poder Público Municipal. 42. Em discussão, artigo 42º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontram, aprovado. Artigo 43. Os resíduos descarregados nas áreas receptoras de resíduos da construção civil devem, inciso 1º, estar acompanhados do respectivo controle de transporte de resíduos fornecido pelo transportador em conformidade com o anexo 1º. Segundo, impedir o acúmulo de água no acondicionamento e armazenamento de materiais. Terceiro, dar destino adequado aos rejeitos que estejam na massa de resíduos recebidos. Em discussão, artigo 43º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontra, aprovado. Artigo 44. Os proprietários de terrenos que necessitam de aterro para o nivelamento altimétrico deverão informar o processo de aprovação do projeto a intenção de receber resíduos de classe A, podendo atuar como receptor final, citando o volume estimado. Parágrafo único. Os proprietários das áreas aterradas deverão informar a Secretaria de Meio Ambiente do município de Bertioga as CTRs recebidas até o ato do pedido de habite-se. Em discussão, artigo 44º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Da fiscalização e sanção. Seção 5ª. Artigo 45. O órgão municipal de Meio Ambiente de Bertioga é o responsável pela fiscalização e coordenação das ações previstas nesta lei. 45. Pode votação, discussão. Em discussão, artigo 45º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Artigo 46. A fiscalização deverá promover a intimação do infrator visando ao cumprimento à disposição desta lei. Parágrafo 1º. A intimação conterá os dispositivos legais que foram infringidos, bem como aqueles que deverão ser cumpridos, conferindo-se prazo para atendimento que poderá ser imediato ou não, excedente a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Mediante requerimento devidamente justificado e a critério do órgão municipal de meio ambiente, poderá ser prorrogado por igual ou maior período o prazo fixado para o cumprimento da intimação, limitando o prazo descrito no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A intimação será efetivada com o seu recebimento pelo infrator ou na recusa deste, na presença e assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 4º. Na impossibilidade do parágrafo anterior, a intimação se dará via correio como comprovação do seu recebimento e ou publicada por meio de boletim oficial do município. 46. Em discussão, artigo 46º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontram, aprovado. Artigo 47. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa que viole as disposições estabelecidas nesta lei e as normas dele decorrentes, considerando infratores. Inciso 1º, o gerador. Inciso 2º, o transportador. Inciso 3º, o receptor. Em discussão, o artigo 47º.
Em votação. Em discussão, artigo 47º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Artigo 48. Pode fazer isso que eu sou vice-presidente. Artigo 48. Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as tipificadas nesta lei ou em normas dela decorrente no prazo de 12 meses após a data de aplicação de penalidade por infração anterior. 48. Artigo 48º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Artigo 49. O infrator terá prazo de 30 dias decorridos a contar da data do recebimento ou da publicação da intimação para a apresentação de recurso. Parágrafo único. A apresentação de recurso não conferirá efeito suspensivo à intimação quando se tratar de medidas urgentes envolvendo a segurança pública, proteção sanitária e ou poluição ambiental. Mas aí, quando for possível, você vai suspensivo sim. 49. Quando tiver risco ou não. Tá certo. Risco ambiental, tá falando. Poluição. Tá jogando. Tá jogando no rio. Tudo bem, mas o caso não tem que botar rio. Não. Ela é bem abrangente. Em discussão, o artigo 49º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pergunta como se encontra, aprovado. Artigo 50. O descumprimento do dispositivo nesta lei ensejará a aplicação cumulada ou não das seguintes penalidades, levando-se em conta a potencialidade da infração. Inciso 1º, intimação. 2º, interdição. 3º, aplicação, apreensão de máquinas, veículos e equipamentos. 4º, embargo da obra. 5º, cassação do alvará de localização e funcionamento. 6º, cancelamento do plano de gerenciamento de RCC. 7º, multa. Parágrafo 1º. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta lei não dispensará o infrator das demais sanções e exigências previstas na legislação federal ou estadual. Parágrafo 2º. A Prefeitura poderá, independentemente das sanções previstas neste artigo, promover a retirada dos RCC depositados em local inadequado e efetuar a respectiva cobrança do responsável, com acréscimo de 100% a título de administração dos serviços, sem prejuízo das novas atuações. Parágrafo 3º. Os valores de cobrança descritos no parágrafo 2º serão apurados em regulamento próprio. 50. Em discussão, artigo 50º, em votação. Aquele que estiver de acordo, pergunta como se encontra, aprovado. Inciso 6º das penalidades, artigo 51. 51 me lembra o Bolsonaro. Ao gerador aplica-se multa por, inciso 1º, iniciar a obra sem apresentação e aprovação do plano de gerenciamento RCC. A. Multa de 1.000 UFIBs. B. Embargo da obra. Inciso 2º. Desrespeitar o limite de volume da caçamba ou contêiner estacionária por parte dos geradores. A. Multa 100 UFIBs por caçamba. 3. Acondicionar resíduos em desacordo com a identificado no CTR. A. Multa 100 UFIBs por caçamba. 4. Utilizar transportadores não licenciados ou não descritos no plano de gerenciamento de RCC. A. Cancelamento do plano de gerenciamento de RCC. B. Multa 300 UFIBs. C. Embargo da obra. Inciso 5º. Realizar obra sem o devido controle da destinação de resíduos da construção civil. A. Cancelamento do plano de gerenciamento de RCC. B. Multa 100 UFIBs quando pequeno gerador. 2. 1.000 UFIBs quando grande gerador. C. Embargo da obra. 6º. Despejar registros da construção civil em locais proibidos ou não licenciados. A. Cancelamento do plano de gerenciamento de RCC. B. Multa 100 UFIBs por metro cúbico. C. Embargo da obra. 51. Estranho isso aí, viu, cara? Tudo estranho. Em discussão, artigo 51º, em votação. Aquele que estiver de acordo, como se encontra, aprovado. Artigo 52. Aos transportadores aplica-se multa por, inciso 1º, exercer atividades de transporte de resíduos sem autorização legal ou sem o devido licenciamento ambiental. A. Intimação. B. Multa 500 UFIBs. Então, essas intimações tinha que ter nesses outros. Né? Apreensão de máquina e equipamentos de veículos. 2. Transportar resíduos em desacordo com o licenciamento identificado do CTR. A. Multa 200 UFIBs. 3. Desrespeitar o limite de volume da caçamba ou contêiner estacionária por parte da transportadores. A. Multa 200 UFIBs por caçamba.
Quarto, despejar resíduos da construção civil em locais proibidos ou não licenciados. A, multa, 100 UFIPs por metro cúbico. B, apreensão de máquinas, equipamentos e veículos. C, cassação do alvará. Quinto, transportar resíduos da construção civil, bem como enviar a caçamba ou caminhão basculante ao gerador sem lançar o controle de transporte de resíduos, CTR. A, multa, 200 UFIPs. Sexto, realizar o transporte de resíduos da construção civil sem o dispositivo de cobertura de carga ou sujar as vias com resíduos transportados. A, multa, 50 UFIPs por caçamba. Sétimo, não fornecer quando solicitado a comprovação correta da destinação dos resíduos. A, multa, 500 UFIPs. B, apreensão de máquinas, equipamentos e veículos. Artigo 53. Aos receptores 52. Em discussão, artigo 52º, em votação. Aquele que estiver de acordo com como se encontra, aprovado. Artigo 53. Aos receptores aplicam-se multa por, inciso 1º, recepcionar resíduos não autorizados pelo seu licenciamento ambiental. Inciso 1º, recepcionar resíduos não autorizados pelo seu licenciamento ambiental. A, intimação. B, multa, 500 UFIPs. C, interdição. Inciso 2º, recepcionar resíduos em áreas não licenciadas. A, intimação. B, multa, 100 UFIPs por metro cúbico. C, interdição. Inciso 3º, não realizar a devida destinação dos resíduos conforme descrito no artigo 3º desta lei. A, intimação. B, multa, 500 UFIPs. C, interdição. Inciso 4º, recepcionar resíduos de transportadores sem o CTR devidamente preenchido. A, intimação. B, multa, 100 UFIPs. Quinto, não realizar o devido acondicionamento dos resíduos. A, intimação. B, multa, 200 UFIPs. Artigo 53. Artigo 53º, em votação. Aquele que estiver de acordo apenas com se encontram, aprovado. Artigo 54. As sanções de embargo da obra, cassação do alvará de interdição poderão ser aplicadas sem prejuízo de multa. Esta última poderá ser dobrada nos casos de reincidência das infrações descritas no artigo 51 a 53. Voto. Em discussão, artigo 54º, em discussão, em votação. Aquele que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Seção 7ª dos recursos. Artigo 55. Os recursos da autuação deverão obedecer a prazos, formas estipulados no Código Tributário Municipal em vigência. Voto. Em discussão, artigo 55º, em discussão, em votação. Aquele que estiver de acordo com como se encontra, aprovado. Capítulo 8º das sanções educativas. Das ações educativas. Artigo 56. O município, em parceria com os demais agentes envolvidos, deverá elaborar materiais e informações sobre o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do município de Bertioga. Parágrafo único. Todos os materiais informativos mencionados no caput deste artigo deverão ter seu conteúdo aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente. Em discussão, o artigo 56º, em votação. Aquele que estiver de acordo com como se encontra, aprovado. Artigo 57. Todo curso ministrado no município relacionado à atividade da construção civil deverá contemplar em sua grade curricular informações relativas ao disciplinamento desta lei. Vota. Eu segurei, mas não segurei. Qual que você está aqui? 57, vota. Artigo 57º. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo com desconto, aprovado. Artigo 58. A Secretaria de Obras e Habitação deverá orientar quanto da aprovação de obras novas e reformas a legislação pertinente aos resíduos gerados. Voto. 58. Em discussão, artigo 58º. Em votação. Quem estiver de acordo com se encontra, aprovado. Artigo 59. Caberá aos agentes envolvidos a orientação à captação dos funcionários sobre o manejo adequado dos resíduos da construção civil, com ênfase na forma de acolhimento de cada material e destinação final. 59. Em discussão, artigo 59º, em votação. Quem estiver de acordo com se encontram, aprovado. Faltam 2 artigos. Vou ter que assinar? Vem cá para você assinar. Convoco o nosso primeiro secretário aqui a concluir. Parou em qual? Agradecer aqui a
nosso vice-presidente Eduardo Pereira para ajudar aí na leitura desse importante projeto. A gente tem esse projeto também, né? No 59, parou. Capítulo 9 das disposições finais, artigo 60. As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas municipais referente às atividades aqui previstas devem trazer no corpo dos documentos menção expressa desta lei e as condições e exigências nela estabelecidas. 60. Artigo 60º. Artigo 61º. A receita oriunda do pagamento de taxas das sanções pecuniárias por infração ambiental será destinada ao Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, FUNESPA, e destinadas às atividades de fiscalização e educação ambiental e para equipar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com anuência prévia do CONDEMA. Em discussão, artigo 61º, em votação, aquele que estiver de acordo com o encontro, aprovado. Artigo 62º. As despesas com execução desta lei devem correr por conta de dotação orçamentária próprias, suplementadas, se necessário. Em discussão, artigo 62º, em votação, aquele que estiver de acordo com o encontro, aprovado. Artigo 63º. As disposições dessa lei não excluem as normas ambientais de caráter federal ou estadual. Em discussão, artigo 63º, em votação, aquele que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 64º. Esta lei entrará em vigor em 12 meses após a data de sua publicação, momento em que será revogada a Lei Municipal número 291/98. Em discussão, artigo 64º, em votação, aquele que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 058/2017, que institui o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil no município de Bertioga e dá outras providências de autoria do senhor prefeito. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.